Olá, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos finalizar a sequência didática do gênero textual notícia. E a finalização é com a proposta do caderno Trilhas de Aprendizagem, página 32, cuja atividade é a seguinte: agora é a sua vez de escrever uma notícia. Relembre os elementos constituintes desse gênero e escreva uma pequena notícia anunciando a descoberta da cura do Covid-19. Então, a proposta é de uma produção de texto e o tema já está dado, né? Uma notícia sobre a cura do Covid-19. A gente sabe que ainda não existe a cura, mas vocês vão projetar algumas ideias, vão criar algumas ideias verossímeis, né? Que pareçam verdade, para criar a notícia. Aí nós vamos fazer uma pequena revisão das características do gênero. Então, lembrando, como já foi trabalhado em aulas anteriores, para você produzir uma notícia, ela tem que ter o quê? Que estrutura? Você vai ter que fazer um título, ou seja, a manchete, que tem que ser, não pode ser muito longa, mas também não pode ser muito vaga. Ela tem que ser informativa, mas assim, com poucas palavras, no máximo uma linha, tá? Depois abaixo o título auxiliar, que vem complementar o título principal, que seria a manchete. O lead, que é o primeiro parágrafo do texto, que é importantíssimo, porque é nele que devem constar as informações principais da notícia, como nós vamos ver no próximo slide. E o corpo da notícia, que é a parte na qual você vai desenvolver alguns detalhes, vai acrescentar informações secundárias, mas também importantes. Lembrando que quando a gente lê ou produz uma notícia, nós não devemos esquecer que devem constar algumas informações. Quais? Deve ter o que aconteceu. Se você não tem fato, você não tem notícia, ok? Ou com quem aconteceu, ou os dois juntos. O lugar, importantíssimo, onde aconteceu. Quando aconteceu, que é a data do fato, importantíssimo também. Como aconteceu, que é a maneira como esse fato foi desenrolado, a maneira como ele ocorreu. E o porquê aconteceu, que é a causa. No caso, o porquê, ele pode constar ou não. Às vezes, em algumas situações, não é possível colocar o porquê, tá? Mas, se for possível, é importante que se tenha assim, porque quanto mais informações, mais a notícia cumpre o seu papel. Aqui, eu vou dar uma dica de redação para vocês. Eu peguei como que dá pra gente produzir uma notícia. Por exemplo, se você tiver alguns dados do fato, por exemplo, o que aconteceu, trânsito, filas e aglomeração, onde? Nas ruas do Brás e da 25 de março, no centro de São Paulo. Quando? Na manhã deste sábado 13. Como? A região mostra movimentação constante e falhas no cumprimento de normas estabelecidas pela prefeitura, uso inadequado de máscara ou a não utilização das máscaras. Por quê? Devido à reabertura gradual do comércio desde o dia 10, quarta-feira. Aqui eu tenho todos esses elementos, essas informações que não podem faltar numa notícia. Mas eu não tenho um texto. Então, para formar um texto, eu tenho que juntar essas informações de acordo com aquela estrutura que eu ensinei para vocês. Manchete, título auxiliar, lead e corpo da notícia. Então, eu posso pegar essas informações e montar a notícia como eu fiz aqui. Então, por exemplo, como título, eu sugiro: São Paulo tem trânsito, filas e aglomeração na reabertura do comércio pós-quarentena. Veja, não é um título muito longo, dá conta do fato, né, que houve alguns problemas aí, né, na reabertura do comércio, como filas e aglomeração. O verbo
Não sei se vocês lembram, mas eu já havia dito para vocês que é importante os verbos das notícias estarem no tempo presente, porque isso dá um caráter de atualidade, tá? Então, São Paulo tem trânsito. Logo abaixo, subtítulo: Ruas do Brás e da 25 de março registram tais problemas desde quarta-feira. Veja, no subtítulo eu acrescentei mais algumas informações que vieram a complementar o que estava escrito aqui na manchete. Então, eu especifiquei quais foram esses lugares de São Paulo e desde quando, tá? Então, eu acrescentei informações de tempo e de lugar. No lead, o lead é assim, é o coração da notícia. É aqui que você vai concentrar as informações principais, resumidamente. Então, no lead, eu peguei todas aquelas informações e reuni. Na manhã deste sábado, 13, regiões do centro de São Paulo, entre parênteses, especificando quais, Rua 25 de Março e Brás, registraram problemas como trânsito, filas nas lojas e aglomeração, devido à reabertura gradual do comércio iniciada na quarta-feira, 10. Aqui eu tenho, se vocês repararam, eu tenho quando aconteceu, onde aconteceu, onde, né? Em azul, o que aconteceu e o porquê aconteceu, em um parágrafo só. Aí você vai falar assim, professora, mas cadê o como? O como, como eu tinha um pouco mais de detalhes para acrescentar no como, eu encaixei no corpo da notícia. A reportagem verificou movimentação constante no local, em alguns casos, descumprimento de regras estabelecidas pela prefeitura, como uso adequado da máscara e limite de consumidores dentro das lojas. Então, aqui dá para saber como que esses problemas aconteceram, tá? De acordo aí com a reportagem. E para finalizar, ainda no corpo da notícia, né, a gente começa a acrescentar informações. Você pode buscar depoimentos, né, das pessoas ou das instituições envolvidas. Aqui no caso, a Prefeitura de São Paulo, né, que é quem está criando essas regras e permitindo a reabertura. Então, a Prefeitura de São Paulo, ao ser consultada, afirmou que as subprefeituras têm fiscalizado diariamente os comércios, inclusive aqueles que não tiveram a reabertura autorizada, tá? Então, pessoal, um texto simples, curto, mas que dá conta dos fatos. Este é um modelo, e aí vocês vão fazer o de vocês lá da página 32, né? Cujo tema é a descoberta da cura da Covid, tá? Faça o seu texto, pode fazer no próprio caderno, trilhas de aprendizagem, tirar foto e mandar. Antes de mandar seu texto, faça uma revisão. É sempre importante quando a gente faz redação, produção de texto, revisar o que a gente escreve. E aí na página 34 tem os itens que vocês devem ou podem revisar antes de enviar, para ver se o seu texto atende à proposta. Dúvidas é só enviar, tá? Abraço a todos.